Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para desenvolver o tema de número 90 do nosso curso de gnose, cujo título é Dos Tempos do Fim ao Fim do Mundo. Então, essa questão do fim do mundo é amplamente desenvolvida, discutida, debatida por todos os meios, por todos os sistemas religiosos nesses tempos atuais, também no meio científico. É uma questão que pode ser tratada transdisciplinarmente. É uma questão que ultrapassa todas as disciplinas. É uma questão que não é só mística, do ponto de vista religioso, como muitos pensam. É uma questão matemática, uma questão física, estudada amplamente ao longo dos tempos na cosmologia. Nós temos vários ramos de cosmologia, dentro da qual nós estamos vendo a cosmovisão maia, e vamos falar hoje delas e vamos embasar nossa fala na cosmognose, que é a cosmovisão da doutrina samarriana, da cosmognose. Então, eu já coloquei aqui no quadro um desenho. Nós vamos ter aqui então os 12 signos zodiacais, o cinturão zodiacal, em torno do qual o Sol faz o seu movimento. Nesse movimento do Sol em torno do cinturão zodiacal, ele gasta um tempo de 25.965 anos. Então é chamado de ano sideral. Então o que é o ano sideral? É o período, é o tempo que o Sol gasta para dar uma volta completa no cinturão zodiacal, onde ele sai da constelação de Aquário, nesse sentido, que é o sentido anti-horário, e volta na constelação de Aquário. O ponto de partida coincide com o ponto de chegada, e isso ocorre nessa movimentação do Sol como sendo componente do deuterocosmo, o nosso sistema solar. Como há muitos sistemas solares, ele tem um nome, é chamado Sistema Solar ORS. Então é ORS, Sistema Solar ORS. Logicamente tem um nome, que ele processa a sua mecânica dentro de uma galáxia, que também tem infinitas galáxias. A nossa recebe o nome especial de galáxia de Gutenberg, ou Via Láctea. Muito bem. Então, esse é o ano sideral, 25.965 anos. Logicamente, o Sol, ao percorrer essa trajetória, ele vai passar ao longo das constelações, tá? Então nós temos que ele vai sair aqui de Aquário. Então vamos transportar para cá o desenho. Nós temos a constelação de Capricórnio, de Aquário e de Peixes. Então ele vai sair de Aquário aqui, vamos acompanhar a trajetória, né? Vai sair aqui de Aquário, passando pelas constelações todas, e vai retornar novamente aqui a Aquários, né? Então veja que ele percorre 12 casas zodiacais, decretando 12 eras. Logicamente que ele vai gastar um tempo em cada uma delas. Se ele gasta 25.965 anos para percorrer as 12 etapas, em cada etapa, em cada era, é o período de 2.164
anos. Então, cada constelação, se a gente considerar esse movimento como um movimento circular, uniforme, cada era vai ter um tempo igual, de 2.164 anos. Então, ele gastou 2.164 anos para vir de Aquário a Capricórnio, de Capricórnio a Sagitário, 2.164 anos, e assim sucessivamente. Acontece que esse ano sideral é como o nosso ano terrestre amplificado. No nosso ano terrestre nós temos as 4 estações: verão, primavera, outono, inverno. Aqui também vão ter 4 estações. Cada estação tem 4 eras. A primeira estação de 4 eras são as idades, é chamado idade de ouro. São 4 idades: a idade de ouro, idade de prata, idade de bronze e idade de ferro. Cada idade tem um período de 6.942 anos. Então, nesse período de 25.965 anos, que é o ano sideral, é o tempo em que a Terra desenvolve em seu interior, em seu substrato, uma raça raiz. Numa ronda, assim dizia Blavatsky, a nossa planeta Terra, ou qualquer planeta do sistema solar Earth, desenvolve 7 raças raízes. Então, durante o período de 7 voltas, o nosso sistema solar e a nossa Terra também acontece a mesma coisa. Nós já estamos na 5ª volta desse movimento sideral. Logicamente, na primeira raça se desenvolveu na primeira volta se desenvolveu a primeira raça, chamada raça protoplasmática. Na segunda, a raça hiperbórea. Na terceira volta, a raça lemuriana, que se desenvolveu no continente onde é o Oceano Pacífico hoje. Na 4ª volta, se desenvolveu a raça atlântica, né? O continente atlântico. E agora na 5ª volta está se desenvolvendo, já está no seu finalzinho, a 5ª raça raiz, que é a raça ariana. Na 6ª volta se desenvolverá a raça Corati. E na 7ª última volta da ronda vai se desenvolver a raça solar. Então o mundo já se acabou pela 4ª vez e agora vai acabar pela 5ª vez. O sertão já virou mar e o mar virou sertão por 4 vezes. Agora é a 5ª. Como diz a música, no sertão vira mar e o mar vira sertão. Isto não é questão também só de música, é uma questão científica, cientificamente comprovada. Onde é hoje Mato Grosso, Goiás, aqui no Brasil, Minas Gerais, a arqueologia acha esqueleto de baleia, ossos de tubarão, de peixes grandes, submarinos, numa terra onde não há mar. Isso significa que no passado foi mar. Contraposição, no substrato submarino encontra resíduos de cidades, ruínas de cidades antigas, submergidas da Atlântida, como é no Japão, que tem os sítios arqueológicos submarinos explorado para efeitos turísticos. Então é comprovado cientificamente. Também é documentado na quarta finalização desse ciclo. Na 4ª, vamos pegar aqui, foi a raça Atlântida. Então o Sol saiu de Aquário, deu a sua volta e chegou em Aquário. Se desenvolveu a 4ª raça, chamada raça Atlântica. No finalzinho, quando acabou o mundo, acabou pela água, nas escrituras sagradas estão descritas o evento da Arca de Noé, Noé bíblico. E na doutrina, na filosofia grega está descrita nos escritos de Platão. Tem até um filme chamado Destino de Poseidon. Então é amplamente documentado este evento.
Agora, na sexta raça, na quinta raça vai dar a mesma coisa, é o que nós vamos analisar. Então, na nossa atual quinta volta, de 25.965 anos o período, quando o Sol saiu daqui, de Aquário, na primeira idade, que é a idade de ouro, se desenvolveu a nossa quinta raça, no seu início. Passou pela era de prata, passou pela era de bronze e agora nós estamos na última, passou pela idade de prata, pela idade de bronze, agora estamos na última idade, que é a idade de ferro, o Kali Yuga, do hindu. Então nessa idade de ferro, nós estamos aproximando do finalzinho da nossa quinta raça raiz. Então vamos ver como isso se processa pela essa mecânica celeste, o funcionamento do cosmos, do nosso sistema solar Horus. Então quando o Sol sai aqui de Aquário, ele vai ter um movimento de saída, uma trajetória de saída, cujo ponto final dessa trajetória vai ser aqui no ponto médio entre as constelações de Aquário e de Capricórnio. Quando ele chega aqui, terminou essa trajetória. Então, no movimento de saída, ele vai gastar 1082 anos. Isso já passou no início da nossa idade, na quinta raça raiz, na idade de ouro. E aí ele continua o seu percurso. Agora, atualmente, ele entrou na era de Aquário, aqui no ponto de entrada. Então, ele vai ter esse movimento de entrada na constelação de Aquário. Esse é o ponto médio, o ponto central. Ele sai, dá toda a volta, depois ele entra. Então, movimento de afastamento da constelação e movimento de aproximação, em duas etapas. Nesse movimento de afastamento, na sua saída, em cada raça raiz, é o período do seu nascimento, da sua criação, do seu desenvolvimento. Na volta, quando ele está chegando, é o período da sua decomposição, da sua morte e da sua finalização. Portanto, a era de Aquário não é o fim do mundo, não é o fim dos tempos, sim o fim de uma raça. Feito numa etapa de morte, onde acaba-se uma raça na sua idade de ferro e vai nascer outra raça, na sua idade de ouro. Então está findando agora, quando está chegando, né? Aqui, quando ele entrou aqui nesse ponto, começou a era de Aquário. Foi no dia 4 de fevereiro de 1962, conforme registros do venerável mestre Samael. Então começou aqui a contagem desses 1082 anos. Então ele tem, já passaram 50 anos da era de Aquário, tem 1000 e poucos anos para ele chegar no seu ponto final, de onde ele saiu no início. Ao chegar no seu ponto final é quando se dará o cataclisma final, o boom final, tão esperado para o ano agora de 2012. Então, na realidade, não vai se dar em 2012, e sim, segundo a cosmovisão samariana, no ano de 2500. E daqui até lá, cada vez mais que vai encostando, se aproximando do ponto central da constelação de Aquário, a Terra vai ficando em piores situações. Uma catástrofe aqui, tsunami aqui, um furacão lá, uma enchente acolá, um calor por ali. Então o Apocalipse, tão descrito pelas Escrituras, está se dando por parte, gradativamente. E o seu boom final, o cataclisma final, será dado quando o Sol chegar na sua posição final, sistema solar Horus, na constelação de Aquários.
Então, o fim do mundo é uma questão de física, né? Também, como nós já falamos, é uma questão matemática. Cada era desta, o Sol percorre 30 graus no cinturão zodiacal. Então ele entrou agora nos seus últimos, né? 30 graus dividido em 2, então ele está percorrendo os seus últimos 15 graus do seu movimento, vamos dizer assim, circular uniforme, se assim pensarmos. Então é esta a questão da finalização do mundo. Então o mundo na realidade é eterno, ele nunca acaba, o que acabam são os tempos, os ciclos, né? Porque a mecânica do nosso mundo se baseia no princípio de que aqui no nosso universo relativo tudo é cíclico. O espaço é cíclico e é curvo, o espaço é curvo e o tempo é cíclico. Então significa que as coisas partem, seu ponto de partida, vão e voltam no seu ponto de chegada, é coincidentemente igual ao ponto de partida. Se nós sairmos daqui e andarmos indefinidamente, um dia chegaremos no mesmo ponto, porque o espaço é curvo, a Terra é curva. Então assim se dá com o tempo. Tudo começa, tem o seu início e vai para o fim, chegando de onde partiu. E assim vai se dando com essa nossa quinta raça. Então, esse movimento de acabamento do mundo não é, como se espera, assim, uma coisa explosiva, e sim vai por etapa, gradativamente acontecendo, ao ponto de que as pessoas se acostumam e não se apercebem. Nós dizemos que a humanidade, na realidade, não tem percepção, no seu modo grosso, geral, né? No seu grosso, na sua generalidade do que está acontecendo. Então a gente diz que perdeu-se a razão do óbvio. Já é uma própria função da natureza, fazer com que as pessoas não se apercebam do que está acontecendo, que elas se acostumem com os fenômenos, com as catástrofes, com tudo aquilo que ocorre em função da reação do planeta, em função dos agravos por ele sofrido, pela deterioração que a humanidade colocou ao planeta Terra. Ele vai reagindo gradativamente de acordo com a terceira lei de Newton, de ação e de reação. Então nós estamos vivendo os acontecimentos finais da nossa quinta raça raiz, na sua idade de ferro, onde o coração do homem se torna ferro. Tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, onde o ego se hipertrofiou, a humanidade robusteceu todos os seus valores negativos. A ira é muito grande, a gula é muito grande, se morre na Terra por dois extremos de comida, ou por excesso dela, obesidade, ou pela falta dela. A luxúria está hipertrofiada, está endeusada, tem apologia a ela nas revistas, na música, aí os programas do Big Brother e assim por diante. Então a humanidade, por uma outra coisa muito grande, a ira. Se tem uma briga ali no trânsito, a gente pensa que vão conversar e chegar a um acordo. Quando há uma batida, já sai com revólver, com um pedaço de pau, e ali tem brigas e às vezes tem morte. Morte nas escolas, violência na família, violência nas escolas, violência nos esportes, violência na ecologia, onde o homem poluiu a água, poluiu a terra, poluiu o ar e, por último, poluiu a sua mente.
Então, das vezes anteriores em que o mundo acabou, em que o sertão virou mar e o mar virou sertão, nessa última vez, que foi na quarta, acabou-se com água. Desta vez, da quinta agora, acabará-se com água e com fogo. Da vez anterior, da fim da civilização Atlântida, para a passagem para a nossa civilização Ária, sobraram algumas pessoas, a espécie pensante do planeta, no caso dos maias, que no momento da catástrofe final, eles se deslocaram lá para o Golfo do México. Sobraram-se os incas, os astecas, parte do Egito, parte da Índia, que se fundiram com a quinta raça raiz e deram início a ela. Houve a conservação da espécie pensante, como diz os maias. Agora, dessa vez, não será assim, porque não sobrará nada no nosso planeta. Como diz as Escrituras, em Pedro, vai dizer: os elementos fundirão e se arderão, e não sobrará pedra sobre pedra. Então, não haverá como escapar ninguém. Para isso, lançou-se da estratégia a divindade, por misericórdia, e reservou para os assinalados, para os escolhidos, a ilha, uma ilha sagrada, secreta, no Oceano Pacífico, e para lá irão os resgatados, os também chamados os assinalados. Vão para lá, para essa ilha, e lá ficarão centenas de anos, enquanto aqui os acontecimentos de transformação, da morte do planeta, né, do resultado da fusão da água fria com magma quente, dos terremotos, dos vulcões, formará-se um vapor e tudo ficará escuro. Da ilha dá para se ver todos esses acontecimentos, segundo o venerável mestre Samael. E lá estarão então aquela população pequenina, né, que foi resgatada, dando continuidade ao seu serviço de aperfeiçoamento interno. Para lá irão aquelas pessoas que se aperfeiçoaram em 50% de si mesmas, que criaram 50% de virtudes, só tem 50% de defeitos, e aqueles que têm mais defeitos do que virtudes não poderão estar lá. Então, de lá estarão observando os acontecimentos, enquanto estarão no espaço. Então ganharam espaço e um tempo para a continuidade de seu aperfeiçoamento, com a finalidade de vir a ser inseridos novamente na sexta volta do Sol, no seu sexto ano sideral, quando se iniciará a sexta raça raiz, a raça Curadi. Então serão inseridas quando não tiver mais nenhum defeito, só tiverem virtude, porque nessa sexta raça raiz, que é uma raça pura, não poderá habitar quem tenha, segundo o venerável mestre Rabulu, e o Samael, nem 1% de ego, porque com 1% de ego é uma laranja podre, que pela entropia a gente sabe que se misturar com as outras laranjas, elas também a produzirão. Então a sexta raça raízes, a raça Curadi, será a raça pura, uma raça de pessoas que não têm o ego, uma raça de inocência, na sua idade de ouro, como foi a nossa no início, na idade de ouro até o advento de Adão e Eva, quando se comeu da maçã para conhecer o bem e o mal. Então vai se repetir a mesma coisa. Então, nesses momentos finais desse acontecimento cósmico, só resta a todos nós nos prepararmos adequadamente para podermos fazer a travessia. Isso os maias chamam de travessia, a transição planetária de uma era para outra era, que eles chamam de nova era. Eles chamam esses acontecimentos, equacionar esse acontecimento matematicamente,
dando para cada etapa os números correspondentes, e eles dizem que vamos passar agora de uma noite para o amanhecer da galáxia. Então, o amanhecer da galáxia, quando começa um novo dia galáctico. Na cosmologia samaeliana é do ano sideral. Então, os maias desenvolveram a sua cosmologia em função do pulsar da galáxia, do sistema solar da constelação de Alcione, que é o coração central, o centro da nossa galáxia. Então, dos pulsos dessa galáxia, eles tiraram a sua cosmologia. O venerável mestre Samael tirou do movimento sideral do sistema solar Horus em torno da constelação das constelações no cinturão zodiacal. Então, para fazer essa travessia com segurança, da noite para o amanhecer, é preciso que nós estejamos nos transformando adequadamente para poder suportar tudo isto. E para isto, nós gnósticos trabalhamos com os 3 fatores de revolução da consciência. Com o primeiro fator, nós vamos eliminando os nossos defeitos, transformando-os em virtudes. Defeitos do ego em virtudes da alma. Com o segundo fator, nós vamos nascendo para as nossas consciências, criando nossos corpos existenciais do ser, veículos de manifestação nestas dimensões. Como aqui nessa ilha, nesse tudo, nós temos a 4ª dimensão, que é a questão do espaço, a questão do tempo. Depois tem a 5ª dimensão, que é a dimensão astral, e a 6ª, que é a dimensão causal. A 7ª, que é a dimensão eletrônica, de Budi e Atman. Então, ao criar os corpos existenciais, pode se manifestar nestas dimensões. Isto, para ir finalizando, dizemos que a Terra, como qualquer planeta, é uma casa, é uma morada do Pai Celestial para os seus filhos, divinamente planejada para os seus desenvolvimentos, para a sua educação. Então aqui é um departamento de educação do cosmos. A maioria de nós esquece do departamento de educação e pensa que é um parque de diversão, só quer brincar. Então, para quem encara como o departamento de educação, é hora de nos educarmos, a hora final, nos prepararmos para a prova final, a fim de habilitarmos para fazer-se presente ao amanhecer da galáxia, a estar presente na 6ª raça raiz. E se não nos transformarmos para isso, não nasceremos, não estaremos presentes no amanhecer da galáxia, e sim ficaremos presos à noite cósmica profunda e eterna, praticamente. Então é preciso que haja esta transformação.